Meu nome é Caterine Stravogianis, eu sou diretora do segmento infantil das escolas Concept no Brasil. Atualmente nós temos 3 escolas, uma em Ribeirão Preto, uma em Salvador e uma em São Paulo. Nós atendemos desde a educação infantil até o ensino médio e as escolas fazem parte do grupo SEB. Nós temos o currículo brasileiro e o currículo internacional, também fazendo parte do mesmo projeto educativo. Hoje, quando nós falamos em inovação na educação infantil, entendemos que devemos fazer uma ruptura entre as nossas concepções do passado. Até porque inovar significa ter um novo olhar sobre aquilo que entendíamos que executava uma função que no passado era usual para alguma situação específica. Por exemplo, hoje o inovar na educação infantil significa permitir um olhar criativo sobre alguma situação muito cotidiana. Não é usar grandes recursos, mas sim usar o cotidiano de uma forma expressiva, criativa, romper barreiras e paradigmas, é subverter a ordem dos materiais, por exemplo. Um retroprojetor, na minha opinião, representa muito da inovação, porque é um material absolutamente antigo, obsoleto, mas que com um olhar atento, disruptivo do educador, faz projeções muito atrativas, estéticas, inovadoras no espaço de aprendizagem, que a criança consegue aproveitar aquele contexto com todo o corpo. Ele era usado com outra função, mas com uma nova linguagem. É um exemplo de como essa inovação vai tomando forma com um novo uso, mas dessa maneira muito mais contextualizado. Então, a inovação está em tudo aquilo que a gente produz, mas muitas vezes com muita simplicidade, não necessariamente com sofisticação. Isso as crianças fazem muito bem, por exemplo, nos encontros cotidianos com a natureza, quando elas transformam o uso de um simples graveto ou qualquer objeto ou sujeito que elas encontram nas suas brincadeiras cotidianas, ali no parque ou ali na parte externa das escolas. Tá certo. É muito importante que o educador consiga ressignificar os seus espaços de aprendizagem ou até a sala de aula. A gente costuma dizer que a sala de aula, em verdade, é a própria sala de aula do mundo, porque não necessariamente hoje a gente entende que uma sessão ou uma aula possa ser administrada num espaço fechado. Hoje rompem-se essas barreiras da limitação física e geográfica. Uma quadra, um gramado, pode se transformar num excelente espaço reflexivo. Então, é muito importante que a gente consiga entender que uma boa sessão ou aula é um momento em que o educador provoca, faz uma pré-figuração, organiza o espaço intencionalmente e relança a partir daquilo que as crianças trazem, né? Ele precisa ter uma escuta ativa, documentar o que acontece. Esses espaços, que são os espaços de aprendizagem, as salas de aula, não mais precisam de mesas ou carteiras. Eu costumo dizer que talvez esses espaços mais inovadores são aqueles inusuais, ou talvez aqueles que são privados dos grandes recursos. Eu dou exemplos até de espaços que são muito qualificados, estéticos e éticos em relação à apropriação para a primeira infância, e não necessariamente tem muitas mesas e carteiras, mas tem as suas funções transformadas. Pallets, caixas, por exemplo, são excelentes opções para as crianças terem
os seus olhares transformados, né, terem essa subjetividade desse olhar muito mais aprimorado, refinado, não ter aquele apelo do colorido, aquele apelo do industrial, e terem, por exemplo, excelentes estantes ao seu alcance, mesas transfiguradas, e que eles juntos possam organizar sessões, organizar cantos, participando dessa elaboração. Mesas convencionais podem se transformar, por exemplo, em túneis, podem se transformar em camas de gatos para jogos, podem se transformar também, como a gente costuma dizer, em grandes painéis para pinturas, mas podem ser mesas convencionais também, mas não é necessário que todas as crianças façam tudo ao mesmo tempo. Este olhar cuidadoso do educador para mostrar que o espaço é reversível e se transforma de acordo com a investigação em curso é muito importante para que esse tema da investigação e da inovação esteja sempre presente, e entendendo que a criança é um sujeito da natureza, é uma pesquisadora. Então, permitir que essa escola permita que a natureza entre nesses espaços e que uma converse, dialogue com a outra. A escola faz parte da cidade, a cidade também deve se conectar com a natureza, e essas idas e vindas são muito importantes. Bem, hoje nós celebramos o Dia das Crianças, então muito mais do que um dia para se presentear, que também faz parte de marcar esses importantes rituais, eu vejo o quanto é importante celebrar a infância, celebrar a sua cultura. E eu sei que muitos pais não têm o tempo de estar presente, o que é absolutamente compreensível nesses tempos atuais tão dinâmicos, tão intensos. E muitos pais se culpam pela pouca oportunidade de vivenciar momentos ao ar livre, de vivenciar momentos culturais com a sua criança. E eu digo para os pais que o importante é vivenciar a qualidade do tempo presente, talvez não a quantidade. Então, que vivenciem esse momento olhando nos olhos, né? Deixando talvez ali aquele dispositivo do lado, sentindo o corpo presente junto no momento de comunhão, ou celebrar uma boa refeição ali com o seu filho, porque são momentos únicos, são momentos ímpares e que terão uma memória afetiva decisiva para essa formação emocional desse sujeito. Escutar a criança, parafraseando o que ela diz, por exemplo, também é estar presente, ainda que por um tempo curto que eu possa me dedicar a isso, porque a escuta também é um ato de entrega e é um ato de amor. Então eu diria viver o presente, ainda que eu não tenha o tempo inteiro junto, ainda que eu trabalhe, é muito importante nessa qualidade dos tempos bem vividos.